espírito como se fosse um ator de novela. Numa novela ele é rico, na outra ele é pobre, na outra ele é bom, na outra ele é malvado. É assim que é a nossa vida. Hoje você é pai, na outra você é mãe, na outra você é filho, na outra você é não sei o quê. Hoje você convive com uma pessoa, que é teu pai. Aí você vai ver que numa outra encarnação vocês foram irmãos, foram vizinhos. Então as relações familiares também são criações do ego. É como assim, na essência nós somos todos irmãos, filhos do único pai, Deus, né? Então a relação de pai, filho, tio, não sei o quê, elas são também criações do ego. Elas valem para aquela existência, não para as outras. Deus, adendozinho aí, eu tenho lido assim com certa frequência mensagens dos mestres ascensionados, e achei muito interessante quando eles fazem, mais do que um, né, referência a nós, e nos colocando assim muito corajosos, né? E aí, se você pode entender de várias maneiras, mas aquilo realmente se refere a isso que você está falando, né? É a coragem de você descer para você experimentar esse desenvolvimento, essa fricção, nesse conflito, nessa dificuldade que você tem de vencer a si mesmo, claro, né? Se reencontrar a si mesmo. Claro. Quer dizer, você encontrar esse de dentro através de um processo muito externo, muito materialista, né? Materializado. Essa é que é a coragem de todos nós. Quando a gente pensa que é fraco, na realidade nós somos extremamente corajosos, claro. Porque embarcar nessa viagem é meio complicado. Meio não, muito. Tem um preto velho, eu gosto de estudar o ensinamento dele, ele fala que a encarnação é uma aventura, que o espírito escolhe. Né? Então você, antes de encarnar, você escolhe uma aventura, e você constrói um personagem. Então esse personagem você vai vencer aqui na Terra, você está vivendo um personagem, que é mulher, que é homem, que é rico, que é pobre, mas é um personagem que você, espírito, está vivenciando. Né? E quando você tem essa consciência, fica mais fácil você não sofrer. Você vai viver o teu personagem, mas sem sofrimento. Né? Aí fala, perdi meu pai. Não perdeu o pai. Foi um espírito que nessa encarnação era teu pai, mas agora se libertou, está lá do outro lado, recuperando a consciência espiritual dele. Então você está se programando para vir uma nova encarnação, quem sabe? Né? Devia ser assim, como tem alegria quando nasce, devia ter alegria quando parte. Exato, mas tem culturas que são assim. Você for ver, algumas culturas orientais têm essa compreensão, e quando a pessoa nasce, assim, sabe que ele vai passar por dificuldades, e quando ele desencarna, sabe que ele está voltando para casa. Né? Então essa compreensão muda a relação. A nossa visão ocidental, como é muito presa a uma única encarnação, gera sofrimento, gera essa ideia de perda. Mas não perdeu nada. Eu já quem fala muito, ninguém está perdido para ser salvo também, né? Então você não tem que se salvar e nem está perdendo ninguém. Queria perguntar? Então, a gente falou, livre-arbítrio é intencional. Então, por exemplo, eu contei um caso aqui. Uma pessoa que o pai teve um AVC, está há 3 anos lá com um problema, e a pessoa vive em função do pai, cuidando do pai. Eu falei, meu livre-arbítrio, minha vida. Eu falei, tua vida é essa, cuidar do teu pai. Agora você pode cuidar com amor ou com ódio, com raiva, com desdém. É a intenção interior que está o teu livre-arbítrio. Você pode viver aquela mesma situação feliz ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Rio, né, um flamenguista, ele pode assistir o jogo do Flamengo. E se o Flamengo vencer, ele fica feliz. Se perder, fica feliz. Né? Um vascaíno foi rebaixado da 2ª divisão. Foi rebaixado, legal. E fica feliz, velho. Por que ele vai sofrer por isso? É o apego, não. É o apego. Então, porque o sofrimento é uma opção. Pode ser qualquer outra coisa. Uma coisa assim que a gente costuma falar assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por exemplo, você vai passar por uma situação que é dolorida, dói. Você não tem como evitar aquela dor. Mas você pode não sofrer com aquela dor. Então o teu livre-arbítrio está onde? Então, a atitude é diferente. Então a dor é inevitável, o sofrimento não. Você pode. Brinquei, né?
Mas o vascaíno tiver uma consciência maior, foi rebaixado na segunda divisão, beleza, ano que vem sobe de novo. Vai passar numa boa, mas pode entrar num sofrimento aí. Ô, Adilson, isso aí é o que hoje a ciência está mostrando, está me mostrando como inteligência emocional. Isso, e tem um caso interessante. Como você vive, educa a sua emoção, vive as situações de forma mais inteligente. E a forma mais inteligente é essa. Exatamente. E olha que interessante, isso que ele falou. Não sei se vocês viram essa matéria. Alguns médicos descobriram que tem um remédio para pressão alta que traz uns problemas na memória. Né? A pessoa toma aquele remédio e vai perdendo a memória. Só que eles querem fazer o seguinte: faziam pesquisa para libertar de traumas. Então, sei lá, a mocinha foi estuprada, ou não sei o que, o avião caiu, e etc, etc. Tem aquele trauma na mente da pessoa. Eles estavam pesquisando esse remédio para apagar da memória esse trauma. Apagar outras coisas. Então, mas aí o Ministério da Saúde proibiu essas pesquisas. Porque não sabe o que ele vai pagar, pode pagar muito mais. Mas o argumento é muito inteligente. Assim, o argumento foi assim, que a pessoa tem que aprender a superar o trauma e não apagar o trauma. Eu achei muito legal esse argumento que eles usaram. Né? Porque você vivenciou uma situação negativa entre aspas, né? Mas vamos dizer, dolorosa, para você aprender alguma coisa e superar, vencer. Daí você faz uma lavagem cerebral também. Exato. Né? Você simplesmente apagar o trauma. Vai pagar o quê? Então. Daí vai precisar merecer. Mas a questão é justamente essa. As situações ditas negativas, vamos dizer, na nossa vida aqui, servem para o crescimento. Na verdade, se você avaliar na sua própria vida os momentos em que estava tudo lindo, maravilhoso, e os momentos de dificuldade, você mais cresceu nos momentos de dificuldade. Não foi quando estava tudo lindo, maravilhoso. Né? Então a gente precisa desses momentos negativos, entre aspas, negativos, para crescer. Tem uma história budista muito legal sobre essa questão de bom e mal, né? É mais ou menos assim. Era uma comunidade de camponeses e o sonho, o desejo de todo mundo era ter um cavalo. Porque tendo um cavalo, eles iam conseguir ter um rendimento maior lá na agricultura. E teve lá um senhor que fez lá um trabalho para o dono da fazenda, para o proprietário, e o proprietário ficou feliz e deu um cavalo para eles. Então aquela família tinha um cavalo e passou a ser o quê? O alvo de inveja das demais famílias, porque todo mundo invejava eles. Você viu agora, o fulano tem um cavalo, eles vão produzir mais, não sei o que, tal. Eles que são sortudos, olha que sorte, tem um cavalo. Passou um tempo, o menininho lá foi subir no cavalo, caiu, quebrou a perna. E naquela época não tinha uma medicina muito avançada, teve que amputar a perna do menino. Aí todo mundo, olha só, culpa do cavalo. Se não fosse o cavalo, hoje ele estaria com as pernas. Então o cavalo, que no momento era bom, virou mal. Né? Aí já era um alvo negativo. Né? O que era positivo virou negativo. Passa mais um tempo, torna uma guerra entre os países lá, e o governo vem e convoca todos os homens, de qualquer idade, menos aquele lá que não tinha perna. Né? Ele estava com a perna amputada e não podia ir para a guerra. Todo mundo, que sorte, hein? Se não tivesse caído do cavalo, se não tivesse amputado a perna, hoje estaria na guerra, que sorte é dele. Então, o bom e o mal, o negativo e o positivo, varia conforme a circunstância. Né? Hoje está sendo negativo. Passa um tempo, você vê, nossa, olha como foi importante acontecer aquilo. Aconteceu aquilo lá, aí aconteceu não sei o que, chegou nisso aqui, que bom. Então, quando você consegue ter essa visão mais ampla, você vê que não existe o positivo e o negativo, existe sempre o bem. Né? Até aquilo que a gente acha que é mal, que causou dor, sofrimento, foi importante para você crescer em alguma situação.